A gente vai estar passando três pilares aqui dos PBMs, que uma é obrigar a venda a acontecer aqui no PDV, é a gente conseguir rastrear essa venda e também a gente conseguir dar um desconto adicional. Pode ser que na região que vocês trabalhem, que vocês possuam a loja, vocês não estejam sofrendo com grandes redes, dando esse desconto adicional no ato da venda. Então, eles estão fazendo isso para se diferenciar de outras drogarias, das demais drogarias. Então, o Big hoje ele proporciona que você também consiga fazer esse desconto adicional. Mas o primeiro ponto para a gente fazer todo esse processo de configuração é o quê? Nas configurações filiais, a gente tem aqui a parte do processo de entrada. Então, configurações, filiais, a gente vem aqui na abinha da entrada e aqui nós temos os dois cheques para a gente definir se a gente quer fazer o controle da reposição automática ou não. Esse primeiro cheque aqui, pessoal, é o processo em si, é o recurso que o sistema vai fazer para conciliar a venda com a entrada. O de baixo, que é esse aqui, na verdade ele serve para a pessoa que é dono e dá entrada na loja, e quer fazer o controle, porque o sistema ele vai exibir uma notificação na entrada. Sendo bem sincero, para grandes redes não faz nem sentido, porque a pessoa que está dando entrada, o conferente, ele nem está vendo muito isso, ele nem sabe o que é PBM. Então, essa opção aqui não vai fazer diferença nenhuma. Para quem é loja única, o proprietário ou o supervisor de loja, ele que faz o processo de entrada, aí é interessante ele estar enxergando, porque o sistema vai sinalizar que houve uma associação de uma venda que foi feita por PBM com a entrada que está acontecendo ali na hora, tá? Então, o primeiro ponto de parametrização para o processo de rastreio é essa configuração aqui que a gente faz. E a gente também tem o processo do quê? A obrigatoriedade de venda. O que a obrigatoriedade de venda vai fazer? Ele vai fazer com que o sistema não deixe eu finalizar essa venda sem antes chamar aqui o portal da drogaria. Se eu tentar finalizar a venda, o sistema que ele está habilitado, né? Mas eu vou lá desabilitar, ele não deixaria chamar a tela aqui para finalizar a venda. Ele faria o quê? Ele daria um aviso falando, ó, você não pode finalizar essa venda porque não chamou o PBM. Então a gente tem esse recurso. E por que que esse recurso é valioso, pessoal? Uma, a maioria dos operadores, dos balconistas, vendedores, eles não querem vender PBM. Isso é um ponto. Por que que eles não querem vender PBM? Porque uma, não dá comissão, na maioria das lojas, né? A maioria das drogerias trabalham os produtos que são éticos, propagados, RX, ou enfim, referência. Eles trabalham essa categoria de produto não proporcionando comissão para os seus balconistas. Então, eles não querem trabalhar um produto que ele não tem comissão. E duas, dá um trabalho do cão ter que cadastrar a pessoa, tem todo o tratamento, às vezes tem que escanear a receita, dependendo do PBM. Então você tem uma dor de cabeça aí que o balconista ele quer pular fora disso, ele não quer participar, ele quer falar, putz, eu vou fazer a venda comum e fingir que não sabia que era PBM. Isso acontece muito. O problema com isso é que o seu cliente ele vai pagar muito mais caro do que ele deveria pagar. E num futuro, quando ele frequentar uma outra loja que esse produto saia por PBM para ele, ele vai ter uma percepção muito ruim da sua drogaria. Ele vai ter uma percepção que a sua drogaria é cara, está querendo ganhar dinheiro em cima, ele não conhece o que é PBM, ele não sabe o funcionamento de um PBM. Então, para ele não fica claro isso, tá? Então, nós temos o recurso que fica dentro também de configurações filiais, aqui no caso, a binha PBM, para a gente obrigar, ou pelo menos obrigar, pedindo a senha supervisor para liberar a venda fora do PBM. Então, com isso, pessoal, ativando essa função, quando eu for finalizar a venda, deixa eu limpar a tela aqui e abrir de novo, tá? O sistema, ele deverá, deixa eu fechar aqui a tela, ele deverá bloquear a finalização dessa venda. Então, vamos aqui abrir, ver se vai dar certo. É esse parâmetro aqui que a gente vai ter. Mas, para este parâmetro funcionar, pessoal, a gente tem que entender o quê? Não é simplesmente habilitar uma coisa ou outra.
tem um link de processos que você tem que estar habilitando para tudo isso funcionar. Então, para você ter esse bloqueio, que nem a gente está sugerindo aqui, funcionando, o produto ele tem que estar identificado como um PBM. Então, vamos testar aqui. Aqui, todos eles podem ver que tem uma coluna aqui na tela de vendas chamada situação. E aqui ele está sinalizando que é o TRN. Todos esses produtos aqui eles estão marcados como TRN. E aqui ele vai me dar essa tela aqui, entendeu? Então, essa é a tela de trava falando, ó, esse produto está sem autorização de PBM. E aí, para eu prosseguir, eu consigo mediante minha senha, porque eu coloquei lá. Então, esse é o primeiro parâmetro para a gente obrigar a venda a acontecer com o PBM. Agora, o que é o carro-chefe para isso funcionar? Tirando a parte do parâmetro aqui que a gente realmente ativa ou não. É o produto ele estar identificado como PBM. E isso, por enquanto, tem que ser um trabalho manual. Para isso, você primeiro precisa, dentro do seu grupo de usuários, liberar, então aqui no acesso, módulo, né? Você tem que liberar a credenciadora de PBM. Esse módulo ele tem que estar liberado para o seu usuário para você conseguir ter acesso. Depois disso, pessoal, a gente vai fazer o trabalho aqui dentro de cadastros financeiros, credenciadoras de PBM. Aqui a gente vai ter o quê? As credenciadoras cadastradas. Se ela não tiver cadastrada, é só eu clicar no novo aqui. Então vamos pegar aqui uma da Horizon, vou excluir só para vocês verem, porque quando vocês acessarem essa tela pela primeira vez, tudo estará em branco. Então você tem que vir aqui no novo, você vai escolher a credenciadora, salvar. Aqui ele vai perguntar dias corrido ou período. E por que que ele pergunta isso? Porque alguns programas de PBM, por exemplo, eFarma, VidaLink e o próprio Horizon, eles também fazem um trabalho de convênio, tá? Então eles também funcionam como um convênio, e aí convênio tem fechamento, tem recebimento, tem todo um prazo aí. No caso aqui, eu vou colocar um período, como se fosse dia 30 para pagamento no dia 10. E aí, primeiro eu configuro esse período, que novamente não são todas que vão trabalhar, mas algumas trabalham. Provavelmente vocês nem não vai fazer diferença o que vocês definirem aqui, a não ser novamente que vocês trabalhem com fechamento de com convênio via PBM. O mais utilizado aqui, pessoal, geralmente o eFarma trabalha muito com usinas, tá? Então, quem está principalmente na região de São Paulo, no interior de São Paulo, tem bastante usina que usa o eFarma para fazer esse processo dos convênios. E em outros lugares, VidaLink é bem utilizado para Correios, Petrobras, alguns convênios que passam aí pelo VidaLink, tá? Mas só vai ter essa parte para o fechamento de um convênio, para você gerar os lotes, enfim. É mais para quem trabalha com um financeiro completo aí, conciliação bancária e tudo mais. Então, senão isso aqui não vai ter impacto. E aqui vem a principal função, produtos PBMs para filial. Então, aqui, pessoal, é onde a gente vai estar incluindo quais produtos estarão naquele PBM. E aqui também é onde eu incluo se esse produto ele tem a reposição automática ou não. E essa reposição automática, ela vai funcionar como? Tem algum ID na venda? Tem algum identificador único que vem na nota fiscal para sinalizar que é uma reposição? Não, pessoal, não tem. Então, como que funciona o controle, na verdade, de reposição? Basicamente, aqui a gente vai ter o quê? As vendas, e conforme você vai vendendo, o sistema ele vai o quê? Vendi, depois eu vendo de novo o mesmo produto, vamos supor que é um Diovan aqui de 75 miligramas com 30, e eu vou vendendo, o sistema ele vai o quê? Criando uma fila, tá? Basicamente ele cria uma fila das suas vendas. Conforme você vai tendo as entradas, o que que o sistema ele vai fazer? Ele vai pegar e vai. Pô, quem que é o primeiro da fila? Então, pega e associa com o primeiro da fila.
e elimina esse aqui. O próximo é esse aqui. Então ele vai fazendo um a um conforme você vai dando as entradas e o sistema vai fazendo este relacionamento, fazendo como se fosse uma fila mesmo. O que que isso quer dizer? Mas qual o gatilho para ele saber que aquela entrada é um PBM? O gatilho está aqui nessa coluna, desconto, reposição automática. Então eu vou entrar aqui no PBM da Funcional Card e aqui você pode ver, ó, eu sinalizei que tanto o Janumet quanto o de pacote de 500 miligramas com 60 comprimidos, eles possuem reposição automática. Aqui o Fernando fez uma pergunta, só deixa eu ver. No caso, Fernando, por isso que você tem a senha supervisor. Então você libera uma senha supervisor, de repente, para todo mundo, e você vai acompanhando o pessoal que está liberando as vendas com essa senha supervisor, tá? O Fernando fez uma pergunta que o complicado de obrigar é que às vezes o cliente está com pressa mesmo e não quer, e realmente, de fato, isso acontece. Por isso que eu deixei ali a opção de chamar a senha supervisor, porque depois você tem um relatório para saber o balconista que, principalmente o balconista que vai ter mais ações de senha supervisor para vendas do PBM, entendeu? Porque o sistema ele sinaliza que isso está acontecendo uma venda sem PBM e tudo mais, e aí você dá o quê? A sequência nisso, tá? Então, eu entendo isso, realmente vai ser um impacto, por isso que eu sugiro sempre deixar a solicitação de uma senha supervisor. É o próprio Bom Dia Supervisor, Fernando. Então, Bom Dia Supervisor é para ele trazer essa informação de que foi utilizado a senha supervisor para liberação de uma venda fora do PBM, tá bom? O relatório fica em gerencial, só mostrar aqui rapidinho. Gerencial, supervisor Bom Dia. Então, aqui é para estar listando aí, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui no financeiro, agora já falando da reposição também. Então, é esse cara, a partir do momento que eu insiro esse cara aqui, eu só de inserir ele aqui, o sistema ele já vai começar a obrigar que a venda aconteça desse cara aconteça por este PBM. Então é como o sistema identifica qual PBM é referente àquele produto, tá? E também é a forma que sobe o pop-up aqui na venda. Na hora que a gente inclui o produto, ele sobe o pop-up. Por quê? Porque lá no portal da drogaria eu informei que o TRN Center faz parte dele. E para a gente controlar a reposição, eu marco reposição automática e defino um gatilho de desconto automático. O que que isso quer dizer? Lembra que tem a fila, conforme você vai vendendo, o sistema vai criando a fila? E é uma pergunta que vocês podem fazer. A partir de qual momento o sistema vai criar essa fila? A partir de qual momento o produto ele começa a ter esse controle? A partir do momento que eu cadastro o produto aqui e defino o percentual, tá? Ou seja, se eu simplesmente liberar a permissão no cadastro de filial lá que a gente mostrou, a associação automática, aquilo lá não quer dizer nada. O produto ele só vai passar a ser controlado a partir do momento que eu incluir ele aqui. Incluir ele aqui, as próximas vendas que eu fizer dessa inclusão, o sistema vai começar a criar o processo de fila. E aí, conforme vai tendo a entrada, ele vai linkando um com o outro. E aqui, esse percentual de desconto é o quê? É o gatilho a partir de. A gente sabe que fica impossível conseguir um percentual exato do que vai vir, porque tem a questão de arredondamento, tem a questão que às vezes aquele PBM ele proporciona, se levar duas ou mais unidades, um desconto maior. Então, tudo isso, a gente criou essa ferramenta fazendo a partir de. O que que eu sugiro aqui? Cara, de pacote aqui eu não consigo comprar acima de 15%. O máximo que eu compro é 10% de pacote. Pô, vai lá e coloca 5% para cima, ou 10% acima daquilo, ou um pouco a mais. Por quê? Você sabe que tudo que vier acima daquele percentual, o sistema vai entender que é uma reposição de PBM. Tá? Então, com isso, você consegue o quê? Ter um trabalho, pessoal, muito mais tranquilo de fazer a reposição e esse controle.